Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Assim está escrito: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Esta palavra que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a liberdade de escolher. O Senhor Deus, através de Moisés, havia se mostrado favorável a este povo que ele escolhera e que estava conduzindo pelo deserto como um forte, com livramento, com milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e colocou diante destas pessoas a liberdade delas escolherem. Isto porque Deus criou o ser humano com a liberdade de escolher, o chamado livre-arbítrio. Isso Deus dotou cada ser humano que vem à Terra com esta faculdade, com este princípio de escolher entre uma coisa e outra. Então sempre haverá na vida duas coisas pelas quais nós temos que escolher. Uma delas, não podemos ficar neutro, e não podemos escolher as duas coisas. Temos que escolher uma ou outra. E cada uma destas decisões que tomarmos na vida, elas vão incluir as consequências de acordo com as decisões que forem tomadas. Observe no Éden, quando Deus formou o homem e o colocou no jardim do Éden. Deus deu a ele a liberdade de comer de todas as árvores que havia no jardim, menos a árvore que estava no meio do jardim, chamada árvore da ciência do bem e do mal. E foi exatamente esta que eles escolheram, desobedecendo a Deus. Mas ali Deus tinha orientado, tinha dito o que era bom e o que não era bom fazer. Eles escolheram fazer o que não era bom e nós hoje vivemos debaixo do poderio do pecado, concebidos, nascemos, vivemos e muitos morrem na condição de escravos do pecado. Alguns, pela felicidade e a bondade de Deus, é colocado diante deles o caminho da salvação e eles então decidem crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, e a partir daí, então, a vida e o futuro destas pessoas é transformado à luz da palavra de Deus. Então, este povo de Israel estava caminhando, e vez por outra, eles se mostravam reticentes, inseguros, indecisos, e queriam caminhar por outra direção. Então o Senhor orienta Moisés, que chama este povo, e o Senhor Deus pega como testemunhas os céus e a terra, porque eles ouviram, quando Deus falou através de Moisés, estas palavras aos ouvidos de todo aquele povo. E o que foi que Deus falou a eles? Deus disse, olha, eis que te tenho proposto, e colocado diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, sempre haverá na vida do ser humano duas situações pelas quais ele, por ter a liberdade de escolher o livre-arbítrio, ele haverá de escolher ou uma ou outra. E aqui o Senhor coloca o seguinte, o Senhor diz, eu tenho posto diante de vocês a vida e a morte.
Os que querem viver entendem que a vida é melhor, vão escolher a vida. Os que não entenderem que a vida é melhor, vão escolher a morte. A não escolha da vida já implica a escolha da morte. E a escolha entre a bênção e a maldição. Quem escolhe a bênção de Deus tem as bênçãos e as consequências que são inerentes a ela. Quem rejeita a bênção de Deus, indiretamente, já escolheu a maldição e, portanto, terá dela as consequências. Então é uma coisa que não existe meio termo. Não existe a chamada expressão ficar em cima do muro. Não. Ou escolhe a vida, ou escolhe a morte. Ou escolhe a bênção, ou escolhe a maldição. O que Jesus falou a respeito da igreja de Laodiceia no Apocalipse? Ele disse, porque não és quente nem frio, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então teria que ser uma coisa ou outra, ou quente ou frio. Então não tem um terceiro termo de equilíbrio. A vida é feita assim, ela é feita de escolhas. E estas possibilidades, elas são colocadas diante de nós. E nós precisamos ver, observar, analisar e com cuidado tomarmos uma decisão. É bem verdade que em sã consciência as pessoas querem tomar boas decisões. Mas em algumas situações, mesmo pensando desta forma, a decisão que elas tomam, às vezes, são de escolhas ruins, que não vão trazer o resultado que se esperava. Então, quando Deus fala com este povo, ele coloca este povo diante de uma escolha. O povo não podia ficar impassível. Tinha que decidir. E os nossos dias continuam a mesma coisa. Deus continua colocando diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda nos aconselha dizendo, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então Deus coloca, nós é que vamos decidir, porém ele nos mostra o que é melhor. Escolhe a vida para que vivas. Escolhendo a vida, não terá consigo a morte. Escolhendo a bênção, não terá na vida a maldição. Então, sempre será uma questão de escolha. Escolher entre uma coisa e outra. Quando nós observamos a palavra de Deus, ela sempre vai destacar duas situações para que nós possamos escolher entre uma e outra. Duas decisões ou duas opções que nós precisamos tomar uma decisão. Ou a um lado, ou a outro lado. Ou à direita, ou à esquerda. Então, sempre será desta forma. Observe, então, a palavra de Deus, ela fala sobre dois tipos de pessoas que há no mundo e que são comparadas na linguagem bíblica como sendo o joio e o trigo. O joio, ele é colhido e é colocado no celeiro e dá para aproveitar bem. O trigo é colhido e é colocado no celeiro. O joio, quando é colhido, ele já é levado para ser queimado, porque nada do joio se aproveita. E entre as pessoas, Deus colocou no mundo os que vivem de maneira ímpia e os que vivem de maneira justa. O que escolher? Uma vida de impiedade ou uma vida de justiça? Quem tem uma boa consciência
ele sempre vai escolher uma vida justa, uma vida na prática da justiça, que vai simbolizar um trigo nas mãos do Senhor, alguém que com certeza vai produzir e vai glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Em outro texto, a palavra de Deus mostra-nos sobre dois poderes sobre o mundo. Existe o poder de Deus, que é soberano, este poder maravilhoso, e existe um outro poder usurpador, que é o poder de Satanás. Então existe o poder de Deus e o poder do mal. E a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então sempre haverá a necessidade de fazer uma escolha e que esta escolha seja feita de maneira racional e inteligente, para que as consequências não sejam ruins na vida de quem as escolher. Então, o trigo e o joio. O que escolheria? A justiça ou a impiedade? Um outro ponto. Os dois poderes que procuram governar. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, no poder do maligno. Mas o poder soberano, glorioso, maravilhoso, pertence unicamente a Deus. E as pessoas, às vezes, não decidem servir a Deus e, por conta disso, estão servindo a Satanás. Mas o livre-arbítrio dá-nos a liberdade de escolher entre uma coisa e outra. Deus não obriga, mas Deus propõe e mostra-nos sempre o que é melhor. A palavra de Deus mostra também sobre duas portas. A porta chamada larga e espaçosa. E diz-nos, e muitos são os que entram por ela. E a porta larga e espaçosa conduz à condenação. Mas existe a porta estreita, e poucos são os que entram por ela. E a porta estreita conduz à vida eterna. Então, escolher em que porta entrar. Na porta larga ou na porta estreita? Ou similar a isto, os dois caminhos. O caminho largo e espaçoso e o caminho estreito e apertado. Largo e espaçoso leva à condenação. Estreito e apertado leva à salvação. Então nós estamos diante de uma situação que precisa se tomar uma decisão, fazer uma escolha. Esta escolha precisa ser feita da melhor maneira possível, para que as consequências futuras não sejam desagradáveis, prejudiciais e que vão trazer tormento eterno. Então, sempre nós vamos observar na palavra de Deus estas coisas. Com relação às árvores, o Senhor Deus diz que há árvore boa e há a árvore má. A árvore boa produz frutos bons. A árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Então, de acordo com a escolha, será o fruto. Se é a árvore boa, o fruto é bom. Se for a árvore má, o fruto será mau. Então, sempre haverá a liberdade de escolher
entre uma e outra coisa que se coloca diante de nós. Quando nós observamos sobre o fundamento, a edificação, o Senhor Jesus disse: quem ouve a palavra e pratica. E por outro lado, quem ouve a palavra e não pratica. Então, quem ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Firmou bem os alicerces. Veio a chuva, veio a água, veio os ventos, veio tudo com ímpeto contra aquela casa e não a derrubou, porque ela estava edificada sobre um fundamento sólido. Mas de outro lado, quem ouve e não pratica, o Senhor Jesus disse que é semelhante a alguém que edifica uma casa, porém na areia. Quando vêm os ventos, a chuva e os rios, esta casa não tem firmeza, não tem fundamento, ela será levada, ela será destruída. Que tipo de casa estamos sendo? Uma casa edificada sobre a rocha ou uma casa edificada sobre a areia? A escolha influi nestas condições. Aqui permanece e aqui é destruída. Precisamos pensar sobre este ponto. E por fim, nós encontramos que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a missão de Jesus é salvar, é libertar, é transformar. A missão do adversário é roubar, é matar, é destruir. Então, sempre vamos ter duas situações diante de nós e nós é que haveremos de fazer a escolha. Ninguém pode escolher por nós. A escolha, o livre-arbítrio, deve ser uma escolha pessoal. Quando se escolhe influenciado por este, por aquele, por uma indução deste ou daquele, escolhe errado. A escolha deve ser pessoal, com entendimento e compreendendo as consequências que advirão daquela escolha. Mas sempre estaremos diante de uma escolha. Haverá a salvação e haverá a perdição. Salvação e perdição. O que escolher? Escolher a salvação é o melhor caminho, é a melhor proposta, é o plano de Deus para toda a humanidade. Mas, infelizmente, alguns não escolhem a salvação e, portanto, são contados com a perdição. Porque em vida não tiveram a coragem de decidir. E a palavra de Deus diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, tudo que precisarmos fazer, ou decisão que precisarmos tomar, elas devem ser feitas enquanto ainda estamos vivos na terra. Até o último fôlego de vida, é possível tomar uma decisão acertada. Ao passar disto, ao morrer, já não resta mais nada. Na condição em que morreu, é a condição em que se apresentará diante do Senhor nosso Deus. E observamos também sobre a salvação que Jesus falou. Ele veio para salvar, ele veio para libertar. Então, haverá dois lugares e em um deles nós precisamos escolher, decidir, caminhar, ou para o céu ou para o inferno. Não existe um terceiro caminho. Ou é céu ou é inferno. Ou é bênção ou é maldição. Ou é vida ou é morte. Ou é fundamento
na rocha ou fundamento na areia? Ou é árvore boa ou árvore má? É a porta larga ou a porta estreita? É o caminho apertado ou é o caminho largo? Estão aí, então, colocadas diante de cada um de nós estas duas oportunidades para que façamos a escolha de apenas uma delas. E dependendo da escolha que fizermos, nós teremos garantido a expectativa, a esperança, a segurança, a fidelidade de Deus em nos manter diante da sua presença. A outra escolha contrária a esta, certamente desencadeará diante de nós um caminho totalmente adverso, escuro, perigoso, comprometedor e que no final traz consigo a condenação, a separação eterna de Deus. Não adianta ficarmos delongando, adiando, procrastinando, tomar uma decisão, porque os dias vão passando e as oportunidades vão se limitando, elas vão se diminuindo diante de nós. E se não decidirmos em sã consciência, com entendimento, com sabedoria, vamos fazer uma escolha de maneira totalmente aleatória e errada. E nós não devemos e nem podemos escolher questões de vida ou morte debaixo de pressão, mas sempre com a sabedoria e a inteligência necessária para avaliar o caminho que estamos escolhendo, a vida que estamos escolhendo, para então termos a convicção do que viveremos num futuro muito próximo. Então, quando Deus chama a Moisés e coloca isto diante do povo, era porque o povo estava vivendo uma situação que já não estavam discernindo entre uma coisa e outra. Lembra quando Elias chegou-se diante de Acabe? O povo uma hora servia a Deus, outra hora servia a Baal. Uma hora servia a Deus, outra hora servia a Baal. Elias chegou diante dele e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não é possível. Escolhei hoje a quem sirvais. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, tome uma decisão. E quando foi feita a prova, os profetas de Baal não puderam fazer nada, não teve resposta, mas quando Elias chegou diante do Senhor, o Senhor respondeu a Elias e o povo então decidiu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então foi preciso que houvesse algo extraordinário da parte de Deus para que aquele povo tomasse consciência do caminho em que eles estavam andando e que eles precisavam tomar uma decisão. E a decisão que eles tomaram foi a melhor possível, porque eles tiveram prova do poder de Deus entre eles. E, portanto, eles escolheram servir ao Senhor. Foi colocado a mim, é colocado a você, a todos nós, do momento em que nascemos ao momento em que morremos, sempre vai haver uma outra oportunidade de alguém, à luz da palavra de Deus, à semelhança de Moisés, colocar diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. E nós precisamos e devemos tomar uma decisão. Quando o Senhor Jesus nos chama, Ele coloca diante de nós a salvação e a perdição, a vida e a morte, o céu ou o inferno. E nós, então, precisamos ter esta decisão própria e pessoal do que escolhermos para vivenciarmos a bênção e a proteção de Deus. O que você tem escolhido na sua vida? Você tem escolhido coisas que o levam para perto de Deus, que trazem bênçãos e vida para o seu viver, que o leva a caminhar com segurança, tendo a experiência
de Deus na sua vida? Ou você tem escolhido um caminho tortuoso, duvidoso, escorregadio, escuro? Uma porta larga, com prazeres mundanos à vontade? Qual é a escolha que você tem feito? O que você tem projetado para o futuro à luz do livre-arbítrio de que Deus dotou a sua vida? Este livre-arbítrio um dia será cobrado por Deus. Se Ele deu-nos a liberdade de escolha e nós escolhermos o que escolhermos, um dia vamos prestar conta a Deus por que escolhemos aquela decisão, porque tomamos aquela decisão por aquela condição e não por aquela outra. Então, estas coisas, elas sempre vão estar bem patentes diante de nós e por isso não podemos nunca esquecer. A Bíblia é clara em mostrar sempre os dois lados da coisa. A Bíblia nunca é parcial. Ela nunca mostra somente um lado. Ela mostra os dois lados, porém nos orienta a que escolhamos o melhor lado, produtivo, de vida, de bênção, de paz, de alegria, de segurança, de proteção, de eternidade. E às vezes, dominados pela vida, como somos às vezes, escolhemos as coisas contrárias a estas, achando que estamos escolhendo o certo, quando na verdade estamos escolhendo a morte, a maldição, a perturbação, a tristeza, o mal, a eternidade sem Deus. E tudo isso vão trazer, como disse sempre, as consequências. Então, é bom pensarmos, e quanto mais rápido, melhor, porque nós não temos o controle de dias que vamos viver sobre a terra. Talvez seja hoje o último dia. Quem pode garantir que seja ou que não seja? Nenhum de nós. Este limite está nas mãos de Deus. E quando chegar o momento, Deus então vai dar o limite, a completude da vida e nós vamos partir. Agora é preciso estar preparado para este momento de acordo com a escolha que fizermos. A decisão de escolher este ou aquele. O que você tem escolhido? As escolhas que você tem feito têm trazido bem à sua vida ou têm atrapalhado o seu caminhar? Como você tem discernido esta sua decisão? Se pautarmos a nossa vida à luz da palavra de Deus, as nossas escolhas vão ser sempre centradas, sempre certas, sempre na direção do que Deus propõe e que é o melhor para vivermos aqui nesta terra com a garantia e a promessa da vida eterna com Ele. Mas todas essas decisões precisarão ser tomadas aqui, na terra. E isto coloca diante de nós uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós seremos cobrados pela decisão que fizermos. Se não escolhermos uma coisa, o nosso silêncio certamente já vai identificar que nós escolhemos a outra coisa. Não, mas eu não decidi pela outra, mas não escolheu pela correta. Uma vez que não escolheu, não decidiu pela coisa certa, está claro que a decisão foi pela coisa errada. Então, quando pensamos nisso, o silêncio e a neutralidade, nestes casos, ela não cabe. É preciso ter uma atitude, é preciso tomar uma decisão. E que seja a melhor decisão possível da vida. Porque assim haverá um caminho brilhante e de luz na presença de Deus, debaixo da proteção, com livramento e caminhando para um lugar que tenha a expectativa de vitória, de paz, de alegria, de eternidade.
que é a presença de Deus. Então é ali que precisamos chegar. E isso vai depender da escolha que fizermos enquanto estivermos aqui. Deus coloca diante de nós e dá-nos a oportunidade de escolher. Você que ainda não escolheu, procure escolher. Pense, avalie e observe o que a sua escolha vai garantir para o futuro da sua vida. E aqui nós observamos vários pontos opostos entre si. Nós vimos o comparativo do que Deus coloca: a vida e a morte. Segundo comparativo, a bênção e a maldição. Terceiro comparativo, o joio e o trigo. Quarto comparativo, o justo e o ímpio. Quinto comparativo, o poder de Satanás e o poder de Deus. Sexto comparativo, a porta larga e a porta estreita. Sétimo comparativo, os dois tipos de árvore, a árvore boa e a árvore má. O oitavo comparativo, os dois fundamentos, o que edificou sobre a rocha e o que edificou sobre a areia. O nono comparativo, os dois caminhos, o caminho largo e espaçoso e o caminho estreito. Os dois, décimo comparativo, os dois lugares na eternidade, céu ou inferno. O 11º comparativo, a salvação ou a perdição. Então veja, todos esses comparativos são colocados diante de nós e sempre nos leva à tomada de uma decisão, fazer uma escolha, a liberdade de escolher. E de acordo com o que escolher, as consequências serão inerentes à escolha que fizemos em vida. E foi isto que Josué, quando chamou o povo, já depois de Moisés, disse ao povo: escolhei hoje a quem servis. Escolha vocês. Vocês querem servir os deuses que serviram os seus pais? Os deuses da além do Jordão? Porém, fique sabendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele colocou duas condições àquele povo, para que eles escolhessem entre uma e outra. Hoje, nos nossos dias, essas duas escolhas continuam se apresentando diante de nós. O que escolheremos? Pelo que Deus disse, escolhe a vida, escolhe a bênção, escolhe a salvação, escolhe o céu, escolhe uma vida com fundamento, escolhe a árvore boa, escolhe o caminho apertado, escolhe a vida de um justo. Dependendo desta escolha que fizermos, teremos um futuro de glória, brilhante, na presença de Deus. Se escolhermos por outro lado, estaremos para sempre separados de Deus. Então, esta é uma decisão muito séria que precisa ser tomada. Mas eu quero incentivá-lo que você tome o mais rápido possível, em virtude da sua existência na terra, de que os seus dias estão nas mãos de Deus, e como não sabemos quantos dias teremos, se hoje tomardes uma decisão acertada, não importa os dias que tem para viver, estará garantido, debaixo da bênção, da proteção e do livramento de Deus para a sua vida. Faça esta decisão. Tome a decisão. Escolha o melhor para a sua vida, à luz do que Deus coloca diante de mim e diante de você. E que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.